Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais um vídeo de análise do Vasco 10, o seu canal aí que chega para falar de Vasco da Gama, comentar de vários assuntos relacionados ao seu clube de coração. Se você não for inscrito no nosso canal, já chega aí, né, deixando aquela inscrição básica, a gente precisa muito, ajuda bastante o canal, o seu like, compartilha com os amigos aí os nossos postagens, os nossos vídeos e comenta, fala seu nome, sua cidade, para a gente deixar aquele abraço para você. É importante também ter essa interação, você deixar as suas opiniões também para a gente debater futuramente. É muito bacana, porque eu e meu amigo Gilson Santos estamos aqui ávidos para entender um pouquinho mais do Vascão, entender um pouco mais da sua análise também. Isso é importante para a gente. Olha só, gente, o Ryan é o principal jogador aí da era Diniz, né? É o jogador que mudou da água para o vinho, o principal atacante do Vasco, que está na seleção brasileira, sub-20, está no Egito, né, fazer alguns amistosos. O último amistoso do Ryan é na terça-feira, dia 10, e o Vasco joga no dia 12. Vai estar lá do outro lado do mundo, né, e o Gilson Santos vai trazer para a gente, né, essa situação do Ryan. E aí, Gilson? Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando a Vasco 10. Erasmo, o atacante Ryan está fora do jogo do Vasco da Gama no próximo dia 12, no Morumbi, contra o São Paulo. O atacante foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Ryan é titularíssimo de Ramon Menezes, foi chamado para 3 jogos amistosos da seleção sub-20 e vai desfalcar o Vasco no último jogo antes da parada para o Super Mundial. Fernando Diniz não gostou nem um pouquinho. Ryan vem sendo peça importante no esquema do treinador, mas teve que engolir essa. O Vasco está num período aí de aproximação com a CBF. Pedrinho aí é o chefe da delegação nos 2 jogos das eliminatórias da seleção brasileira e o Vasco não iria fazer uma desfeita dessa. Tá certo, Erasmo? Então, Ryan está fora do próximo jogo do Vasco da Gama. Então, quanto à situação do Ryan, que foi a contragosto do chefe, né, a contragosto do Diniz, pode acontecer uma força-tarefa, tá, para trazer o garoto aí, para trazer o garoto logo após o amistoso, ele chegar aqui na quarta-feira ou ainda no dia do jogo e ir para São Paulo. Vamos ver. Outro que está no radar da seleção brasileira, né, e está sendo valorizado por isso, Leandrinho, né, o Leandrinho que está no lateral esquerdo, que está no Al-Shabaab. O clube saudita não vai ficar com o jogador, bateu crise lá, bate crise neles também. E agora, o Leandrinho pode retornar para o Vasco, mas também ele fez bons jogos lá. Então ele pode vir a ser comprado por uma outra equipe saudita. Vamos ficar de olho no Leandrinho também. E aí, Gilson, fala sobre o Leandrinho, meu irmão. E além do Ryan, Erasmo, um outro cria de São Januário foi convocado também para a seleção sub-20. Trata-se do lateral esquerdo Leandrinho, ele que foi emprestado para o Al-Shabaab da Arábia Saudita, tem feito muito sucesso no Campeonato Saudita e é um dos convocados de Ramon Menezes. Portanto, Erasmo é a base do Vasco novamente fazendo sucesso na base da seleção brasileira. Já que a gente está falando de base, a equipe sub-17 do Vasco da Gama recebeu a equipe do Juventude, Campeonato Brasileiro sub-17, e os garotos não deram brecha. 3-1, né, um ótimo jogo. A equipe treinada pelo Cássio Barros dominou amplamente a partida, jogou tipo de treino, né? Estilo de treino, pressionou bastante, conseguiu a vantagem, e com ótimos jogadores, o Vasco fez uma boa partida diante do Juventude muito fraco. Achei muito fraco mesmo. O Vasco
jogou com os pés nas costas, 3-1, a equipe aí já está, vai completar a rodada ainda aí, mas o Vasco está nas cabeças, está entre os 3 primeiros ali, né, quinta rodada ainda do Campeonato Brasileiro, mas ótimo time. O Vasco no Sub-17 está com alguns jogadores lesionados, inclusive o lateral esquerdo Lucas Rafael, que é fantástico, excelente, teve um problema de LCA, né, então vamos aí torcer para a boa recuperação do garoto. O goleiro também, Lucas Andrade, também com problemas também muscular, mas os jogadores aí, a dupla de zaga também não estava ontem, né? Então assim, situações de jogadores, né, que acontece com todo o elenco, mas o Sub-17 muito bem, obrigado. E outros meninos do Sub-20 estão indo para o profissional. Conta essa história pra gente, Gilson. E no treinamento desta terça-feira, 7 novidades treinando em São Januário. Os jovens Felipe Gabriel, goleiro, o lateral direito Paulinho, o zagueiro Lincoln, o volante Elder, o meia atacante Lucas Zucarello, o atacante GB e o meia Ramon Rick, todos treinaram em São Januário sob o olhar clínico de Fernando Diniz. O técnico vascaíno tem demonstrado um interesse em observar e integrar jogadores da base ao elenco principal. Ele tem acompanhado de perto os jogos do time sub-20 e avaliado o desempenho dos jovens talentos. Desses 7 jogadores, Erasmo, 2 nomes treinaram com a equipe principal: o meia Lucas Zucarello e o atacante GB. GB, que após uma ida frustrada à Turquia, voltou para a base do Vasco. Tem sido monitorado de perto por Fernando Diniz e pode ter oportunidades no elenco principal. O atacante tem sido destaque nos jogos do Sub-20. E para o próximo jogo do Vasco da Gama contra o São Paulo no Morumbi, o GB pode compor o elenco que vai a São Paulo. Portanto, Erasmo, Fernando Diniz com um olhar bem positivo para os jovens da base, que após o Mundial podem dar uma cara nova a esse time do Vasco. Galera, chegou a vez da base brilhar, né? É claro que muitos desses estão se adaptando ao estilo de jogo do profissional, né? Primeiro vai se adaptar aos treinamentos, depois se adaptar aos jogos, né? Então é um processo lento, mas tem que ser dado o primeiro passo. Além desses jogadores, existe o Guilherme Estrela, meia atacante, né, de destaque aí, mas que ficou esse último ano parado por conta de uma cirurgia para corrigir problemas no seu joelho, né? Então acabou que o jogador teve que interromper aí o seu início no profissional do Vasco da Gama para ter mais saúde. E a gente torce muito pelo Guilherme Estrela, que está recuperação difícil, né? Esse retorno, mas o garoto novo vai vir com muita força no profissional, vai ajudar muito ao professor Fernando Diniz. É isso aí, galera. E o abraço de hoje fica por conta do irmão Zaço, né? Ele que me ajudou aí a iniciar esse canal. Ricardo França, grande narrador, grande vascaíno, grande pessoa humana, né? Irmão do coração, o irmão que o Vasco me deu. E a gente quer deixar um grande abraço para você. O Ricardo França hoje trabalha na NTV, na torcida Vascaínos, né, narrando lá para o Léo e fazendo um grande trabalho, um excelente jornalista. A gente está sempre ligado um ao outro, torcendo um pelo outro. Um grande abraço, Ricardo França. E você, galera, se você quer que seu nome seja aqui mencionado, comenta aí, deixa nos comentários seu nome, sua cidade, que a gente faz daquela moral, tá bom, gente? Se você não conhece o nosso trabalho e não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor, deixe a sua inscrição, é importante pra gente. O like, o comentário, né, compartilhamento, isso aí faz parte para ajudar ao crescimento da Vasco 10. Tem lá no Instagram, @Vasco10RD, né, temos publicações por lá, segue por lá também, ajuda muito
para fazer esse canal crescer também. A gente agradece muito as visualizações aí, a galera sempre chegando junto aí, deixando aquele like. A gente agradece muito porque tem crescido bastante, né? Mas precisamos de muito mais. Mas desde já a gente agradece o carinho aí, a sua companhia. E no mais, galera, a qualquer momento ou amanhã a gente fala mais de Vasco da Gama. Tem muita coisa acontecendo aí, muita coisa para ser compartilhada. E a qualquer momento ou amanhã a gente volta numa nova edição do Vasco 10. Um grande abraço para você, valeu! Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.